Olá, 19 de abril, Dia do Índio no Brasil, né? E eu vim aqui hoje ler para vocês uma escrita, um texto desse autor que eu adoro, que se chama Daniel Munduruku, deste livro Meu Avô Apolinário, um mergulho no rio da minha memória, que foi publicado pelo Instituto Nobel e tem como ilustrador o Rogério Borges. Super indico este livro, muito bacana. Então assim, o Daniel Munduruku, com essa escrita dele, muito própria, ele que é professor universitário, enfim, escritor, ele escreve de um jeito que nos ajuda, enquanto escola, enquanto professores, a entender essa questão indígena. Que muitas vezes a escola apresenta a questão indígena de uma forma estereotipada, preconceituosa e totalmente descontextualizada. Então a leitura do Daniel é um alívio, é um bálsamo, é uma abertura, abre o nosso olhar, o nosso horizonte para as questões indígenas. Então tá aqui, é um livro que reúne, acho que 5 contos, 5 textos escritos por ele e que vale a pena. Então eu vou ler para vocês A Raiva de Ser Índio. A gente não pede para nascer, apenas nasce. Alguns nascem ricos, outros pobres, uns nascem brancos, outros negros, uns nascem num país onde faz muito frio, outros em terras quentes. Enfim, nós não temos muita opção mesmo. O fato é que quando a gente percebe, já nasceu. Eu nasci índio, mas não nasci como nascem todos os índios. Não nasci numa aldeia rodeada de mato por todo lado, com um rio onde as pessoas pescam peixe quase com a mão, de tão límpida que é a água. Não nasci dentro de uma uca, Munduruku. Eu nasci na cidade, acho que dentro de um hospital. E nasci numa cidade onde a maioria das pessoas se parece com um índio, em Belém do Pará. Nasci lá porque meus pais moravam lá. Meu pai é índio e viveu numa aldeia, como depois eu iria viver também. Fui o primeiro filho da família a nascer na cidade. Antes de mim já tinham nascido 4 meninas e 2 meninos. Um dos meninos não cheguei a conhecer. Todos nascidos fora da cidade. Depois de mim, viriam ainda 3 meninos. Era uma alegria só. Meus pais tinham ido para Belém em busca de uma maneira de sustentar tantas bocas, uma vez que já não era tão fácil viver na aldeia, e eles sonhavam com a cidade. Por isso, meu pai aprendeu uma profissão, carpinteiro. Foi e ainda é um grande mestre nesse ofício. Minhas primeiras lembranças, além de um terremoto que vivi aos 4 anos, são as de meu pai martelando, serrando e falando sobre as propriedades da madeira. Acho que ele falava era do espírito das árvores, só que não lembro bem disso. De qualquer modo, meu pai era um grande artesão e foi graças a essa sua habilidade que pôde alimentar tantos filhos durante tanto tempo. Nós sempre moramos na periferia de Belém. Nossa maloca não era nossa, e muitas vezes tivemos que mudar de lugar, de casa e de bairro. Foi uma época bem sofrida. Meus irmãos tiveram que ir trabalhar na cidade para ajudar nas despesas. Eu mesmo fui vendedor de doces, paçocas, sacos de feira, amendoim, chopp. É um suco colocado em saquinhos plásticos congelados. Em São Paulo chamam de geladinho. Fazia tudo isso com alegria. Eu era uma criança que gostava de fazer coisas novas. Só não gostava de uma coisa, que me chamassem de índio. Não, tudo menos isso. Para meu desespero, nasci com cara de índio, cabelo de índio, apesar de um pouco loiro, tamanho de índio. Quando entrei na escola primária, então, foi um Deus nos acuda. Todo mundo vivia dizendo, olha o índio que chegou à nossa escola. Meus primeiros colegas logo se aproveitaram para colocar em mim o apelido de Aritana. Não preciso dizer que isso me deixou fulo da vida e foi um dos principais motivos das brigas de rua nessa fase da minha história. E não foram poucas brigas, não. Ao contrário, briguei muito e, é claro, apanhei muito também. E por que eu não gostava que me chamassem de índio?
por causa das ideias e imagens que essa palavra trazia. Chamar alguém de índio era classificá-lo como atrasado, selvagem, preguiçoso. E como já contei, eu era uma pessoa trabalhadora, que ajudava meus pais e meus irmãos, e isso era uma honra para mim, mas era uma honra que ninguém levava em consideração. Eu ficava muito triste porque meu trabalho não era reconhecido. Para meus colegas, só contava a minha aparência, e não o que eu era e o que eu fazia. Somente um lugar me deixava feliz. Aliás, dois. Um era o quintal de casa, pois a gente morava numa casa onde havia um imenso terreno baldio, e ali eu reunia meus colegas para brincar. Ali treinei meus ouvidos para ouvir as conversas das corujas e dos sapos. Ali me refugiava quando queria ficar sozinho e pensar nos conhecimentos que estava adquirindo, os primeiros livros que estava começando a ler. Ali comecei a jogar futebol nos campos improvisados que a gente fazia. Havia, porém, um outro lugar maravilhoso, para onde sempre fazia questão de ir. Para este lugar, entretanto, eu não podia ir sozinho, tinha que ser levado, porque ficava longe da cidade. Era nossa aldeia familiar em Maracanã, né? Então, segue depois o livro contando sobre Maracanã, sobre a questão da crise, vivendo numa periferia da cidade. E lá no final ele vai contar sobre o avô Apolinário, esse avô querido com quem ele diz ter aprendido tantas coisas, né? Então, assim, deixamos essa recomendação. Quem quiser saber mais sobre a questão indígena, tem um site muito bacana do Instituto Socioambiental. Lá tem uma página para adultos como nós, né, professores, para que a gente entenda mais um pouco essa questão indígena, que envolve tantas situações, conflitos e polêmicas. E tem uma página chamada Mirim, um site chamado Mirim, uma plataforma, que também é do Instituto Socioambiental e que traz um monte de informação bacanérrima, apropriada para as crianças e para os jovens. Vale a pena, tá, gente? Vale a pena. Um beijo, até a próxima!